O Brasil é o grande país do agro. Olha o solo, olha a luminosidade, olha o volume de água. Então é aqui que isso tem que explodir. Arrisco a dizer que 60% dessas startups nasceram com ciência das universidades. É na universidade que a ciência é originada. Um ecossistema tecnológico de inovação é uma conjunção de ambientes e pessoas, né? Nós chamamos de ambientes de inovação, que são incubadoras, aceleradoras, hubs, e os ambientes de geração de conhecimento, universidades, centros de pesquisas, né? As que geram conhecimento. Previsão de colheita recorde para esse ano. O Brasil tem potencial para atingir o recorde de quase 8,5 milhões de toneladas. Conquista o som do Brasil agora 3h21. Primeiro começaram a chamar Ribeirão Preto de Califórnia brasileira. Agora fizeram um corredor da inovação para unir as cidades mais importantes do agronegócio no interior de São Paulo e colocaram a nossa Ribeirão na ponta. Isso é lindo. Depois não podem reclamar se a gente ficar metido, se achando, hein? Não tem pra ninguém. Eita, Ribeirão Preto! Solo hoje, no meu ponto de vista, é o bem mais valioso da humanidade. Esse que está sujando a sua botina, esse que fica debaixo da sua unha. 90% do que a gente consome, seja as fibras que estão nos vestindo, seja o combustível que nos trouxe até aqui, seja os alimentos, vem do solo. É no solo, literalmente, que a vida começa. E os solos de qualquer lugar do mundo são formados por 4 coisas: ar, água, matéria orgânica e minerais. Dessa alquimia de 4 ingredientes, 50% são de minerais. Quanticum, ela se especializou no desenvolvimento de um método para ver a saúde do solo, igual tipo de sangue. Existem métodos para que a gente possa identificar essas características no sangue. No solo, para que nós possamos identificar essas estruturas muito pequenininhas. Aqui é pó, que está na minha mão. Esse pó, o nome é nanopartícula. Existem métodos para a gente identificar essas nanopartículas. Alguns desses métodos são ganhadores de prêmio Nobel. São métodos com mais de 100 anos. O que a Quanticum fez foi sociabilizar essa ciência e desenvolver um procedimento para que essas partículas fossem quantificadas de uma maneira mais rápida e mais precisa. Esses solos, eles têm diferentes tonalidades. Essas diferentes tonalidades estão relacionadas com esses minerais. Quando a gente passa esse sensor ele está funcionando como se fosse um ímã. Ele consegue ver as propriedades magnéticas desses grãos muito pequenininhos que tem no solo. E aí, dependendo dessa intensidade, dessa força magnética igual ao ímã, a gente consegue ver na tela do computador números. E nós convertemos esses números para práticas agronômicas mais sustentáveis. Cada cor desse mapa, elas representam variações nas características e aptidões do solo. Então hoje nós temos uma base de dados que cobre 70% do país. É como se nós tivéssemos o mapa genético de 70% dos brasileiros. E com esse mapa genético de 70% dos brasileiros, nós pudéssemos ajudar as pessoas do Amazonas, do Maranhão, do Piauí, para diferentes finalidades de saúde. Esse mapa a gente pode utilizar para onde comprar fazendas, onde arrendar fazendas, onde fazer fusões e aquisições de grupos. Depois que nós escolhermos a fazenda, compramos ou arrendamos, nós vamos para a segunda pergunta: o que plantar? Então, dependendo da aptidão do solo, nós ajudamos a escolher qual a melhor variedade ou espécie de planta a ser colocada naquele local.
um café, uma cana-de-açúcar, como nós estamos vendo aqui. E quando nós mapeamos elas por meio desse método simples, rápido e barato, nós conseguimos entender a aptidão do solo. A aptidão do solo para produzir comida, a aptidão do solo para armazenar carbono, a aptidão do solo para armazenar água, a aptidão do solo para expansão urbana, a aptidão do solo para mudar vidas. Se é no solo que tudo começa, é na universidade que a ciência é originada. O papel da universidade é fundamental e o que nós precisamos é que ela esteja cada vez mais inserida no ambiente de pesquisa com orientação pela demanda, ou seja, liberar a universidade das amarras institucionais para ela poder trabalhar efetivamente com o setor privado naquilo que é mais importante, que é a construção de margem. As inovações, elas têm que vir para a gente fazer mais usando menos, para a gente entregar resultado para quem está produzindo, porque com o resultado o investimento para expansão acontece. E quando tem essa junção, quem ganha é a sociedade, é a humanidade. É fundamental que o Brasil, que tem essa chance imensa pela frente, ele seja também o mais inovador e o mais competitivo nessa área onde a gente tem uma vantagem comparativa e competitiva já colocada. Essa vantagem nossa tem que ser aprofundada para que boa parte do desenvolvimento aconteça aqui no Brasil e com isso criar oportunidades para as pessoas se inserirem no trabalho, terem renda para gastar no setor de serviços, construção e tudo isso daí. O agro é o gerador do caixa. Para isso ele precisa continuar sendo inovador e a universidade, junto com as empresas, tem um papel fundamental nisso, né? A Exalc, ela criou uma primeira versão de uma incubadora em 1984. Foi uma das primeiras incubadoras ligadas a instituições de ensino. Os dois objetivos de uma incubadora como a ExalcTech primeiro, transformar o conhecimento em inovação. A ciência, ela é o conhecimento. Mas a inovação é quando aquele conhecimento é aplicado em prol da sociedade. E quem leva esse conhecimento em prol da sociedade através de um produto ou serviço é uma empresa. Então nós temos que transformar o conhecimento em inovação. E a Exalc aqui é o celeiro de conhecimento, o centro de excelência em produção de conhecimento para o agronegócio brasileiro. E também a ExalcTech, no segundo ponto importante, ela é atender as demandas empreendedoras da nossa comunidade, do nosso ecossistema. Então as pessoas que têm uma ideia, que têm algo pronto, que têm uma pesquisa, que tem potencial de inovação, elas podem utilizar toda a nossa estrutura para transformar conhecimento em inovação. Segundo o último mapeamento de startups brasileiras, são um pouco a mais de 1.200 startups. Arrisco a dizer que 60% dessas startups nasceram com ciência das universidades. Quando a gente fala de investidores, ecossistemas de inovação no agro e do tema startups, talvez a primeira palavra que venha na cabeça são camelos. São aquelas startups que conseguem resistir por mais tempo sem investimento. E aí vem o termo investimento. Então, investir na formação de recursos e investir em ciência do solo é algo rentável. Você tem que fazer algo que o mercado está pedindo. Não adianta você partir de uma ideia sua e não testar antes de começar a gastar tempo desenvolver. Então tem que ser dirigido pela demanda. Esse é o ponto básico. Segundo, trabalhar mesmo com inovação, com tecnologia, com garra, com vontade para gerar algo que faça a diferença. Terceiro, encontrar parceiros adequados para poder ajudar você a levar isso que você desenvolveu para o mercado que está esperando isso que você desenvolveu. É criação, captura e compartilhamento de valor. Estamos no momento de descarbonização do planeta, tentando encontrar fontes alternativas de energia, mas talvez a grande energia, que sem ela não seria possível as outras, seria a energia humana.